Fala galera, nesse vídeo nós vamos discutir sobre resistência à insulina. É importante que possamos entender esse quadro clínico para que a prescrição do treinamento, seja ele resistido ou aeróbico no HIIT, para que a prescrição das dietas ou dos medicamentos possam ser totalmente específico, criterioso, adequado. Então vamos lá, o que é resistência à insulina? É a incapacidade das células responderem adequadamente ao hormônio insulina. Inclusive, nós temos que saber que a resistência à insulina aumenta o risco da pessoa se tornar diabética tipo 2, de também ter infarto e AVC. Por isso que precisamos compreender toda a repercussão fisiológica. E o que vai estar associado à resistência à insulina? Principal fator, obesidade abdominal. Obesidade abdominal é o principal fator de risco para levar à resistência à insulina e, consequentemente, ao diabetes. Repito, obesidade abdominal é o principal fator de risco para a resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes tipo 2. Rafael, por que você falou isso? Porque hoje nós temos até uma abordagem diferente relacionada ao tratamento do diabetes. Então não é só dizer, pessoa tem diabetes tipo 2. Não, hoje nós temos estágios. Então nós temos, por exemplo, estágio 1 de resistência à insulina, estágio 2 pré-diabetes, estágio 3 diabetes tipo 2, estágio 4 complicações micro e macrovasculares. Tá bom? Então vamos entender. Rafael, por que a obesidade, principalmente a obesidade abdominal, é o principal fator de risco para a resistência à insulina e diabetes tipo 2? Porque o tecido adiposo é um órgão altamente ativo. Então, quando eu tenho a hipertrofia das células adiposas, porque eu estou tendo mais lipogênese, ou seja, síntese de gorduras e menos metabolização de gorduras, nós temos agora a hipertrofia da célula adiposa. Repito, quando eu tenho mais lipogênese, síntese de gordura e menor metabolização de gorduras, ou seja, menos queima de gorduras, a pessoa está engordando. E essa resposta gera uma hipertrofia das células adiposas, que vai impactar agora numa menor repercussão, menor chegada de sangue. Porque imagina que eu estou aqui, ó, num tecido adiposo. Onde eu estou aqui, o tecido adiposo? Aqui tem uma célula adiposa, aqui tem outra célula adiposa. E no tecido adiposo, nós temos ali vasos sanguíneos. Porque é preciso chegar oxigênio ali. É um tecido altamente ativo. Não é um simples depósito de gordura. Então imagina, estou lá no tecido adiposo, tem células adiposas. Agora, deixa eu fazer um desenho aqui para poder visualizar até com vocês melhor aqui. Estou aqui no tecido adiposo, tenho células adiposas. E passa vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Conforme a célula adiposa vai tendo uma hipertrofia, vai aumentando de tamanho, então o que acontece? Olha só, a célula adiposa agora aumentando de tamanho, ó, hipertrofiou essa. Começa a fazer o que com os vasos sanguíneos? Começa a comprimir os vasos sanguíneos, porque houve hipertrofia da célula adiposa. E o que isso impacta? Gera uma isquemia, menos aporte de sangue, que vai culminar numa necrose, morte tecidual. As células adiposas morrem porque agora começa a chegar menos oxigênio. Quando eu tenho hipertrofia das células adiposas, elas liberam interferon gama, que impacta agora sobre os macrófagos do tipo M1 a secretar citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias vai gerar todo um distúrbio na cascata de sinalização da insulina. Como assim, Rafael? Deixa eu entender o que está acontecendo com isso. Então, olha só, a primeira resposta que nós vamos ter, então, antes de chegar no diabético tipo 2, é uma desglicemia. O que é a desglicemia? Vamos entender o quadro. Desglicemia é uma resposta anormal da glicose no sangue. Então, os níveis de glicose no sangue estão ficando em níveis inadequados. Por quê? Porque o tecido adiposo, ao secretar citocinas inflamatórias, prejudica a cascata de sinalização. Então, olha só, aqui é um músculo, mas pode ser também tecido
o tecido adiposo, porque a resposta vai ser semelhante. Então olha só, e aqui eu tenho o vaso sanguíneo. Quando você come o carboidrato, ele passa pela boca, na boca nós temos a amilase salivar, que já começa a quebrar o carboidrato. Da boca vai para o estômago. No estômago, nós não temos enzimas específicas que quebram o carboidrato, mas depois do estômago vai para o intestino, e lá no duodeno, eu tenho enzimas específicas que continuam a quebrar carboidrato. Eu tenho a maltase, que quebra a maltose. Eu tenho a sacarase, que quebra a sacarose. Eu tenho a lactase, que quebra a lactose. E tudo que entra no sangue é glicose. Não importa se você comeu açúcar de mesa ou, sei lá, batata doce. Tudo que entrou no sangue foi glicose. O que mudou foi a velocidade de absorção. Alimentos mais ricos em fibras, a velocidade de absorção, a velocidade de quebra é mais lenta, tá bom? Mas entrou glicose. A glicose não pode ficar em níveis elevados no sangue, porque gera uma série de complicações fisiológicas, que eu tenho até vídeo sobre isso. Uma dessas complicações é aumentar a atividade, por exemplo, da enzima aldose redutase, que converte glicose em sorbitol. Sorbitol em níveis elevados agora gera danos nos neurônios. Além disso, a glicose elevada aumenta a hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? Hemoglobina é a proteína que transporta oxigênio no sangue. Quando aumenta muito a glicose circulante, aumenta a hemoglobina glicada, hemoglobina ligada à glicose. Isso gera citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa, que gera danos nas paredes dos vasos sanguíneos, disfunção endotelial, formação de placas de ateromas. Olha o quadro que você precisa entender. Rafael, mas por que a glicose está ficando elevada nesse meu aluno? O fator de risco principal é a obesidade abdominal. Tem fatores de risco genético? Tem, mas esse não adianta discutir, porque fatores de risco genético você não consegue modificar. Nós temos que lidar com a parte da epigenética, que diz que nós não estamos fadados a ter a doença que nossos pais, o pai ou a mãe, teve. Então nós temos que mudar essa resposta fisiológica. Então, por que a glicose está ficando elevada? Porque esse tecido adiposo abdominal tendo hipertrofia, liberando interferon gama, que atua sobre citocinas macrófagos do tipo M1, libera citocinas inflamatórias. Quais citocinas inflamatórias que vai impactar num distúrbio do metabolismo da glicose? Quais citocinas? Várias. Resistina, TNF-alfa, interleucina 1, inibidor do ativador de plasminogênio. São uma série de citocinas, não vou entrar especificamente em cada uma agora. Então olha só, e agora? Essa glicose começa a circular e aí ela passa por diversos órgãos, como por exemplo, pelo pâncreas. E aí o pâncreas percebe que a glicose está elevada, libera um hormônio para o sangue. As células beta do pâncreas liberam um hormônio para o sangue. E esse hormônio é a insulina. O que faz agora a insulina? A insulina vai e se liga aos seus receptores. Na membrana da célula muscular e tecido adiposo, nós temos receptores de insulina. A insulina vai e se liga ao seu receptor. E agora, uma cascata de reações é ativada. Para quê? Porque a glicose não consegue entrar livremente para a célula. Para uma molécula, qualquer molécula, sair do sangue e atravessar a membrana da célula, como se fosse um fantasminha, sabe? Atravessando a parede, a molécula tem que ter duas características. Primeiro, ser solúvel no lipídio. Por que lipídio? Porque a membrana da célula, seja célula muscular, célula do tecido adiposo, a membrana é uma bicamada lipídica. Então, para poder passar livremente, eu tenho que ter, então, a capacidade da molécula ser solúvel na membrana lipídica. Problema, a glicose não é solúvel no lipídio. Qual é a outra possibilidade? Se ela for muito pequena, menor que 0,8 nanômetros de diâmetro. Porque se ela for muito pequena, na membrana nós temos também canais proteicos que permitem moléculas pequenininhas atravessar. Problema, a glicose não é tão pequena assim. Então a glicose precisa ser transportada. Eu preciso de um transportador de glicose, que na célula muscular
E no tecido adiposo, esse transportador é o GLUT4. Nós temos subtipos de GLUT. Por exemplo, eu tenho, olha só, eu tenho o GLUT1. Onde é encontrado o GLUT1? É encontrado, por exemplo, na barreira hematoencefálica. Barreira hematoencefálica. Por que, Rafael, barreira hematoencefálica? O que é barreira hematoencefálica? É uma estrutura altamente permeável, de maneira seletiva, para que tenha troca de substâncias entre o sangue e o sistema nervoso central. O que mais também? Nas hemácias, GLUT1 tem. Nas hemácias, lembrando que as hemácias são basicamente formadas por globulina e hemoglobina, tá bom? Também tenho aonde? No feto. No feto. Rafael, e GLUT2? E GLUT2? Onde eu tenho agora GLUT2? Rafael, o que são GLUT? Transportadores de glicose. Transportadores de glicose. Glucose transporta. Onde eu tenho GLUT2? Eu tenho GLUT2 no fígado, pâncreas, rins. Ah, legal, Rafael. E GLUT3? GLUT3. Onde eu tenho neurônios. Não confunda barreira hematoencefálica com neurônios. GLUT1 eu tenho na barreira hematoencefálica, que é aquela barreira altamente seletiva, permeável, para que eu possa ter troca de substâncias entre o sangue e o sistema nervoso central. GLUT3, neurônios, rins, placenta. Rafael, e GLUT4? Onde eu vou ter? GLUT4. Principalmente músculos, tecido adiposo. Rafael, por que você está dizendo isso? Porque o GLUT1, GLUT2 e GLUT3 são tecidos insulino independentes, ou seja, não precisa da insulina para a glicose poder entrar. Já o GLUT4 é insulino dependente, ou seja, precisa da insulina para ativar o GLUT4. Por isso que tem liberação de insulina. Por quê? Porque no tecido muscular, que é o exemplo aqui, tecido adiposo, eu tenho o GLUT4. Então a insulina foi liberada pelo pâncreas, células beta do pâncreas, que se ligou aqui. Agora tem uma cascata de reações. A insulina, primeiramente, se liga ao seu receptor alfa extracelular, e do receptor beta transmembranar, nós temos a ativação da tirosina quinase, que leva à autofosforilação do receptor e ativação do IRS1. Quem é o IRS1? Substrato de receptor de insulina tipo 1, que ativa agora fosfatidil inositol 3 quinase, que ativa fosfatidil inositol 3,4,5 trifosfato, que ativa fosfoinositide dependente, que ativa AKT. E agora o GLUT4 se transloca até a membrana. Rafael, então como é que se chama isso aqui? São várias proteínas. Para você não ficar preocupado em saber cada proteína que é ativada, é só você dizer cascata da insulina. Porque a insulina se ligou ao seu receptor e ativou a cascata da insulina, que levou a informação para o GLUT4. O GLUT4 se transloca até a membrana. Aí o GLUT4 se transloca até a membrana. E agora a glicose pode entrar. Se a pessoa fosse diabética tipo 1, o que aconteceu com ela? No diabético tipo 1, o diabético tipo 1 é o quê? É a pessoa que por uma doença autoimune, as células beta do pâncreas que produzem insulina foram destruídas. O próprio sistema imunológico da pessoa olhou para as células beta pancreáticas dela, por algum motivo produziu anticorpos
que destruíram as células beta-pancreáticas. Logo, quando tiver glicose no sangue, essa glicose passa pelo pâncreas, o pâncreas não libera a insulina. Se não liberar a insulina, não tem insulina se ligando, não tem cascata de reações. Para sempre, essa pessoa vai ter que fazer uso de insulina exógena. Esse é o diabético tipo 1, não produz insulina. Mas o que eu estou abordando aqui é o diabético tipo 2. É aquele que produz insulina. Mas o que acontece? A cascata está inibida. A insulina se liga sobre o receptor, mas a cascata não acontece da maneira que deveria. Por quê? Porque a pessoa tem obesidade, principalmente obesidade abdominal. E o tecido adiposo abdominal secreta citocinas inflamatórias, como eu falei, resistina, TNF-alfa, interleucina 1, inibidor ativador de plasminogênio. Então essa cascata está com problema. Logo fica a glicose sobrando no sangue. Como se chama isso? Resistência à insulina, ou seja, dificuldade da insulina exercer a sua função adequada, função que deveria ser realizada. Não está realizando, por quê? Porque essa cascata está sendo inibida. Se agora progredir, vai progredir para o quê? De resistência à insulina. Então agora pode virar agora pré-diagnóstico de pré-diabetes. Então agora se tem resistência à insulina, depois diagnóstico de pré-diabetes, diabetes tipo 2 e complicações micro e macrovasculares. Porque eu já falei para vocês que ficar a glicose elevada no sangue traz uma série de repercussões, como por exemplo o aumento da atividade da aldose e glutatase, que converte glicose em sorbitol. Sorbitol em níveis elevados causa danos nos neurônios. Eu também falei para vocês que glicose elevada o tempo todo aumenta a hemoglobina glicada. E o aumento da hemoglobina glicada, lembra lá? Hemoglobina glicada gera produtos avançados da glicação, gera mais citocinas inflamatórias, danos na parede do vaso sanguíneo, formação de placas de ateromas. Além disso, glicose elevada aumenta a estimulação simpática. E eu vou ter agora aumento da estimulação simpática, eu vou ter agora aumento da vasoconstrição, principalmente na região esplâncnica. E é preciso que possamos lembrar que a pressão arterial é o resultado do volume sanguíneo circulante vezes a resistência vascular periférica. Se eu tenho mais vasoconstrição, porque eu vou ter aumento de agora glicose circulante e insulina circulante, Rafael, por que vai ter aumento de insulina circulante também? Porque olha só, a glicose entrou para o sangue, passou pelo pâncreas, o pâncreas liberou insulina. A insulina se ligou ao seu receptor e não ativou a cascata como deveria. Logo continua a glicose elevada no sangue. A glicose passa de novo pelo pâncreas, o pâncreas fala, ué, que porra que é essa? Liberei insulina e a glicose continua elevada? Já sei, vou liberar então mais insulina. Vou liberar mais insulina. Então esse seu aluno, ele vai ter agora um quadro de hiperglicemia e hiperinsulinemia. E essa hiperinsulinemia aumenta a estimulação simpática. E o aumento da estimulação simpática vai impactar no aumento da vasoconstrição na região esplâncnica. O aumento da vasoconstrição aumenta a resistência vascular periférica, aumentando a pressão arterial. Olha o risco agora do seu aluno, do seu paciente se tornar hipertenso. Além disso, esse aumento da estimulação simpática, eu vou ter agora a maior retenção de água lá nos túbulos renais e ductos coletores, aumentando o volume plasmático, ou seja, aumentando o volume sanguíneo. O aumento do volume sanguíneo aumenta ainda mais a pressão arterial. Por isso que é preciso você entender todo esse quadro clínico, porque você agora pode vir com um treinamento, com uma dieta específica, com um medicamento para tratar esse quadro. Por exemplo, quando se fala em dieta, o que você pode pensar nesse momento? Você pode pensar em diferentes estratégias. Não tem a melhor estratégia, não tem a única dieta, e sim você entender a repercussão de diferentes dietas. Por exemplo, esse seu aluno está com obesidade abdominal, fez agora exame de glicemia de jejum, fez o teste oral de tolerância à glicose,
e verificou que a glicemia, o valor não está em diabetes, não está em diabetes, mas já está em pré-diabetes. O que está acontecendo? Você pode pensar nesse momento, poxa, quer dizer que esse cara está com mais glicose no sangue circulante e mais insulina. Por que não está entrando? Porque a cascata está inibida. E por que a cascata está inibida? Porque tem citocinas inflamatórias. Então nesse momento a minha busca vai ser para dar agora um outro substrato energético do que mais carboidrato, justamente eu quero agora ajustar essa resposta já de maneira mais rápida. Então o que você pode pensar? Poxa, quais estratégias que eu tenho? Nossa, tenho low carb, low fat, hiperproteica, cetogênica, nossa, tenho mediterrâneo, tenho vários. Qual que você pode utilizar? Poxa, nesse momento então não está adiantando muito eu dar glicose, carboidrato para ele? Por quê? Porque está com dificuldade da sinalização. Então nesse momento, nessa estrutura, no meu planejamento dietético, no atual momento, eu vou pensar numa intervenção que eu vou reduzir carboidrato. Qual o nome dessa dieta? Seja do nome que você quiser, low carb, não importa. Você está pensando o quê? Você está pensando em reduzir a ingestão de carboidrato nesse momento. Para quê? Porque por mais que ele possa ter carboidrato de baixo ou alto, não importa. O que vai entrar no sangue é glicose. O que muda é a velocidade de absorção. Só que vai entrar glicose. Mas não adianta ficar entrando glicose nesse momento atual, porque a cascata está com problema. Então eu resolvi, por exemplo, escolher uma estratégia nutricional que eu vou reduzir carboidrato nesse momento, para que não possa ter essa glicose mais elevada, aumentando ainda mais a dose de redutase, mais sorbitol, mais danos nos neurônios, mais hemoglobina glicada. Não, eu vou mudar. Eu vou agora não dar tanto carboidrato para ele. Rafael, mas aí vai ficar numa restrição calórica muito baixa se eu não der carboidrato. Não. Eu vou dar agora menos carboidrato, mas eu vou aumentar, por exemplo, a ingestão de proteínas e gorduras boas. Porque, você pode até pensar, nossa, mas se eu tirar agora carboidrato, ele pode entrar agora numa resposta de redução da taxa metabólica? Não, porque você vai aumentar agora a ingestão proteica. O que leva agora à redução das respostas metabólicas é reduzir T3, menos leptina. Então, menos T3, menos leptina, se tiver isso, menos T3, menos leptina, vai ter agora a redução do metabolismo de repouso. Vai ter a redução da termogênese induzida pela dieta. Rafael, o que é metabolismo de repouso? Gasto calórico para poder te manter vivo. Termogênese induzida pela dieta. Gasto calórico para poder digerir e absorver os alimentos. O que mais que tem redução? Redução do gasto calórico. Associado ao quê? Ao exercício físico ou atividade física. Então aquelas atividades do dia a dia vai gastar menos calorias. Isso tudo aqui compreende o quê? O gasto calórico diário ou total. Rafael, quando que eu vou ter menos gasto calórico total diário? Quando eu tiver menor resposta do metabolismo de repouso, menos termogênese induzida pela dieta, menos gasto calórico associado à atividade ou exercício físico. Por que eu tive isso? Porque eu tive menos T3, menos leptina. E por que eu tive menos T3, menos leptina? Porque houve um grande déficit calórico. Você agora fez uma intervenção que gerou um grande déficit calórico. Como você não vai fazer isso? Você diminuiu o carboidrato, mas você aumentou proteínas, aumentou gorduras. Inclusive, aumento de proteínas e gorduras boas aumenta lá no intestino, lá no duodeno, colecistoquinina, polipeptídeo YY. Isso gera o quê? Saciedade, GLP-1. Todas essas proteínas, GLP-1, peptídeo YY, colecistoquinina, atua lá no hipotálamo, lá na área do hipotálamo ligado agora à fome, inibindo os neurotransmissores ligados à fome. Então atua sobre os neurônios orexígenos. Neurônios orexígenos liberam neurotransmissores ligados à fome, principais neuropeptídeo Y e gene ABOLT. Então você
precisa compreender toda essa repercussão. Por isso que você escolheu nesse momento dar uma dieta com baixo carboidrato. Você vai diminuir o carboidrato porque nesse momento você pensa em agora começar a normalizar essa resposta. A hemoglobina glicada está elevada. Poxa, insulina está elevada. Tudo isso causa uma série de transtornos. Inclusive aumenta a estimulação simpática. Mais simpático, mais vasoconstrição na região esplâncnica, maior aumento de volume sanguíneo, mais retenção de sódio e água nos tubos renais e ductos coletores. Ah, mas quer dizer então que low carb é a melhor dieta? Não, para esse momento você identificou que a melhor estratégia é isso. Triglicerídeos do cara já está elevado, HDL está baixo, opa, risco aumentado de formação de placas de ateromas, e é isso que você não quer. Rafael, e no exercício, o que eu preciso fazer? Você não pode ficar pensando em exercício que fica gastando muitas calorias, não é essa a função. O exercício vai ter que ser estruturado para poder gerar repercussões, por exemplo, de agora aumentar essa captação de glicose. Como você faz isso? Depletando o glicogênio. A depressão de glicogênio obriga a glicose agora a ter que entrar para a célula, aumentar receptores de insulina, aumentar a cascata, aumentar a GLUT4. O seu treino resistido, HIIT, tem que ser estruturado para poder aumentar, então, olha só, receptores de insulina, aumentar o GLUT4, aumentar a cascata de sinalização, aumentar as citocinas anti-inflamatórias. O seu treino tem que ser estudado para aumentar mitocôndrias, atividade enzimática. E o medicamento, Rafael, por exemplo, metformina, como é que eu posso utilizar? Aí em outro vídeo eu vou discutir sobre essa resposta fisiológica. Mas o que eu quero é que você possa entender aqui: resistência à insulina, incapacidade das células responderem adequadamente ao hormônio insulina. Todas as células, todas as células têm GLUT? Não, porque GLUT1, GLUT2, GLUT3 não precisa de insulina para ser ativado, mas o GLUT4 precisa. E onde tem GLUT4? Células musculares, tecido adiposo. A resistência à insulina vai impactar uma série de repercussões fisiológicas que vai levar a problemas micro e macrovasculares. E essa pessoa então de resistência à insulina passa para pré-diabetes, que também já quase que se junto, né? Resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes e esses problemas micro e macrovasculares. Então agora, como vai ser a sua intervenção? Como vai ser a sua estratégia alimentar, de treinamento? Isso nós vamos discutir em mais vídeos. A minha intenção nesse vídeo foi poder explicar para você a resistência à insulina, o principal fator de risco associado à resistência à insulina, que é a obesidade abdominal. Tem fator genético? Tem, mas não importa porque você consegue mudar. Genética é genética, tá bom? Agora, a obesidade é um fator de como. A minha intenção foi explicar como e agora que respostas fisiológicas que você tem que fazer. Tá bom? Então você vai ter que fazer dietas, inclusive para não gerar isso aqui. Então se ficar pensando só em déficit calórico, se pensar só em déficit calórico, quanto mais déficit calórico, menos T3, menos leptina. A leptina é uma adipocitocina que o tecido adiposo libera, que é boa. Mas menos dela reduz o gasto calórico total diário. E como você pode fazer? Aumenta a quantidade de proteína, aumenta a quantidade de gordura, tá bom? Essa é uma das inúmeras possibilidades, mas nós vamos discutir isso em mais vídeos, tá bom? Se você não ainda é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho aí para você poder receber sempre informações de um vídeo novo postado. Espero que esse vídeo possa ter contribuído, possa ter ajudado. Deixe nos comentários aí se você gostou, sugestões de novos temas, que vai ser uma alegria poder te atender. Então repare que a resistência à insulina é uma série de alterações fisiológicas que vai impactar no risco maior de diabetes tipo 2 e, consequentemente, problemas micro e macrovasculares. Um abraço!